Meu irmão tentou queimar meu noivo vivo no nosso casamento, e eu realmente devo uma a ele. Quando eu caminhei pelo corredor, meu irmão correu passando por mim com um galão de gasolina, jogou gasolina em todo o altar e acendeu fogo antes de empurrar meu noivo direto para as flores em chamas. Meu véu pegou fogo enquanto os convidados corriam gritando, enquanto meu irmão pressionava meu noivo no fogo, batendo nele e gritando algo que não conseguia ouvir no meio do caos. O padrinho arrancou meu irmão de lá enquanto meu noivo rolava no chão com queimaduras de 2º grau nas mãos e braços. Minha mãe chorava tanto que vomitou no vestido. Meu pai gritava com meu irmão por destruir nossa família e 300 convidados ligaram para o 190. Meu irmão continuava lutando contra 4 homens que o seguravam, sangue saindo do nariz onde o padrinho tinha acertado, ainda gritando que meu noivo queria me matar. Todos consolem meu noivo que estava ferido e chorando, enquanto idosos precisavam de atendimento médico pelo pânico e a menina das flores ficou traumatizada. O padre orava sobre o altar destruído enquanto as damas de honra choravam por como meu irmão arruinou o dia mais importante da minha vida e a segurança finalmente chegou para a prisão. Checaram o champanhe que ele inteligência artificial dar para o brinde. Meu irmão gritava enquanto a polícia o algemava, sua voz rasgada pela fumaça. Ele estava envenenando ela com mercúrio há meses, e a dose de hoje teria matado antes do bolo. Todos ficaram em silêncio, exceto pelo fogo ainda crepitando onde foi nossa cerimônia. Meu irmão continuou falando rápido, sabendo que tinha segundos antes de ser levado. Olhem as mãos dela tremer, o cabelo caindo em mechas. A confusão que ela pensa ser estresse de casamento é, na verdade, envenenamento por mercúrio pela maquiagem que ele trocava desde março quando se mudaram juntos. Minhas mãos trementes foram ao meu cabelo falhando, que eu encontro no travesseiro toda manhã. Meu irmão mostrou mais mensagens no telefone, que a polícia ainda não pegou. Eu tenho prints dele perguntando ao amigo farmacêutico sobre doses legais e como fazer parecer doença repentina, mais recibos de compostos de mercúrio comprados online com criptomoeda. Meu noivo começou a se levantar, mas o padrinho o segurava, a aperto mudou de apoio para contenção. Ele tinha feito um seguro de vida de 3 milhões sem ela saber, e a suíte da lua de mel já tinha uma seringa com mercúrio concentrado que teria causado falência de órgãos em horas. Minha tia, enfermeira, tocou o champanhe e retirou a mão, dizendo que cheirava errado, metal e químicos. Mais convidados consultaram sintomas de envenenamento por mercúrio no celular, reconhecendo o que eu já mostrava há meses, atribuído ao estresse do casamento. Meu irmão mostrou extratos bancários, onde meu noivo estava drenando minhas poupanças em pequenos valores, planejando seu lucro após minha morte. Mas isso não é o pior, ele disse, enquanto 2 policiais o seguravam. Meu noivo já tinha me dado uma dose parcial no smoothie do café, para que fizesse efeito na festa, e o antídoto já estava perdendo tempo. Meu irmão invadiu o apartamento do noivo na noite passada, achou o diário com todas as doses, planos e cálculos, e foi à polícia às 2 horas, mas o tio do noivo era chefe, disse que não havia provas, e avisou o noivo sobre meu irmão, por isso ele apresou o plano. Então meu irmão percebeu que a única forma de me salvar era parar o casamento antes que eu tomasse a dose final. Colocar fogo no altar foi a única forma de impedir a cerimônia, porque meu noivo me manipulou fazendo eu pensar que meu irmão era ciumento e instável. A multidão olhou para meu noivo, cujo rosto mudou de vítima para frio e calculista, ao perceber que seu plano foi completamente exposto perante 300 testemunhas. 2 padrinhos seguraram os braços dele, mas ele já se movia mais rápido do que qualquer um esperava de alguém com queimaduras. A adrenalina superava a dor. A mesa do bolo estava logo atrás, e ele pegou a faca decorativa que íamos usar para cortar, girando na minha direção antes que alguém pudesse reagir. Sua mão queimada prendeu no meu pescoço, e a lâmina pressionava minha garganta enquanto ele me puxava contra seu peito, usando-me como escudo. Os policiais que estavam prendendo meu irmão pararam, mãos nas armas. Mas meu noivo me usava como escudo humano perfeito, e eles não conseguiam atirar. Fiquem onde estão, ele disse, sua voz fria e metódica, diferente daquele calor falso que eu tinha me apaixonado. Ou eu termino o que comecei aqui mesmo na frente de todos. A lâmina cortou mais fundo enquanto ele me arrastava para as portas da cozinha, com 300 pessoas paralisadas. Meu irmão lutava contra os 2 policiais que o seguravam e gritava para meu noivo me soltar. Sua face cheia de desesperação ao ver quem ele tentou parar usar-me como escudo. O padrinho que segurava meu noivo soltou os braços e se afastou, entendendo que estava protegendo alguém que me envenenava há meses.
Forcei a voz, mesmo com a faca na pele, dizendo que todo mundo sabia a verdade agora, então machucar-me não mudaria nada. Ele me pressionou contra seu peito queimado e disse que, se inteligência artificial cair de qualquer jeito, podia terminar o que começou, já que o mercúrio já estava no meu corpo. O padre avançou com as mãos levantadas, pedindo ao meu noivo que pensasse na alma dele e no eterno. Meu noivo riu, um som amargo, dizendo que Deus parou de o ouvir há anos quando a dívida cresceu e eu me tornei sua única saída. Então, uma grande trinca soou quando parte do altar queimado desabou, fazendo faíscas no chão. Eu empurrei meu cotovelo contra as costas dele, afrouxando o aperto suficiente para cair e me afastar da faca. A lâmina cortou meu ombro e vestido, mas continuei, batendo no marmo. Meu noivo avançou, mas 3 policiais o derrubaram, e a faca voou. Suas mãos queimadas deixaram marcas de sangue no marmo. Os EMTs correram até mim enquanto a polícia algemava meu noivo, que gritava que eu merecia por ser estúpida e não ter visto o que ele fez por 6 meses. Meu irmão se livrou dos policiais e se ajoelhou ao meu lado, pedindo desculpas por não ter encontrado outra forma de me salvar, lágrimas misturadas com sangue do nariz. Os EMTs colocaram gás no meu ombro e disseram que precisavam me levar ao hospital para terapia de colação contra envenenamento por mercúrio. Minha mãe caiu no braço do meu pai, chorando, enquanto ele disse ao meu irmão que ele salvou minha vida. Eu fui levada na maca passando pelos convidados, pelo altar queimado e pelo champanhe envenenado. Na ambulância, um EMT chamado Johan colocou um quarto no meu braço e explicou que o envenenamento por mercúrio precisava de tratamento imediato para evitar danos nos órgãos. Todo o meu corpo treme, não de medo, mas pelo veneno. Meus músculos espasmavam sem controle. Johan falava calmamente sobre o tratamento, mas minha visão borrava e minha cabeça parecia cheia de algodão. Chegando ao pronto-socorro, o mesmo Johan sumiu, pediu exames de sangue para confirmar o mercúrio e me conectou a monitores. Ele explicou que os remédios se ligariam ao mercúrio para o corpo eliminar, e conseguimos pegar a tempo, graças à intervenção do meu irmão. A coleta de sangue me deixou tontamente e eu sentia minhas mãos tremerem ainda mais. Esses pequenos tremores que eu não conseguia controlar por mais que tentasse. Johan disse que era normal no envenenamento por mercúrio e que o tremedeira inteligência artificial melhorar quando o tratamento começasse, mas poderia levar semanas ou meses para recuperar completamente. Há algo estranho no fato de o tio do meu noivo ser o chefe de polícia que descartou as provas às 2 da manhã. Esse horário é muito conveniente para alguém planejando um assassinato num casamento cheio de testemunhas. Enfermeiras entravam e saíam, checando meus sinais vitais e ajustando o quarto, enquanto Johan revisava resultados no tablet com um olhar preocupado que me deixava mal. Ele finalmente disse que meus níveis de mercúrio estavam perigosamente altos, muito acima do normal, provando que meu noivo me dava doses massivas. O remédio de colação ardia ao entrar nas veias e me deixava enjoada, mas Johan disse que isso significava que estava funcionando, tirando o mercúrio dos órgãos onde se acumulava há meses. Meus pais chegaram com minha tia, que já começou a perguntar a Johan sobre protocolos de tratamento e tempo de recuperação, usando termos médicos que eu não entendia. Uma mulher de terninho escuro entrou com uma distintivo, apresentando-se como detetive Nissa Lawson, da Polícia Estadual, dizendo que assumiria o caso por conflito de interesse do chefe de polícia local. Ela pegou um caderno e anotou tudo sobre meus níveis de mercúrio. Minha mãe ficava tocando meu braço para ter certeza de que eu estava aí. Minha tia perguntava sobre ciclos de colação e quando tremedeira pararia, usando termos médicos que me deixavam ainda mais confusa. Detetive Lawson disse que, com 300 testemunhas e todas as provas que meu irmão encontrou, meu noivo não inteligência artificial se livrar do que fez comigo. Ela saiu para coletar provas e voltou 20 minutos depois com sacos plásticos contendo copos de champanhe do casamento e uma amostra do smoothie que meu noivo fez de manhã. Testes mostraram níveis altíssimos de mercúrio, suficientes para me matar se eu tomasse tudo, e ela lacrou tudo para o laboratório criminal. Meu irmão chegou com 2 policiais segurando seus braços, com queimaduras visíveis do fogo do altar e olhos inchados onde o padrinho o acertou. Detetive Lawson mandou tirar as algemas, dizendo que as ações do meu irmão foram defensivas e ele salvou minha vida. Eles o liberaram sob sua própria responsabilidade. Ele ficou ali, olhando para mim aliviado, enquanto as enfermeiras coletavam mais sangue para testes adicionais. Os resultados mostraram que meus níveis de mercúrio eram ainda mais altos do que pensavam, quase letais. Johan disse que, como o envenenamento foi interrompido, meus órgãos ainda não faliram completamente.
Ele começou um tratamento chamado terapia de colação agressiva, explicando que eu precisaria de múltiplas sessões nos próximos meses, com monitoramento cuidadoso para remover o mercúrio do meu corpo. De repente, o chefe de polícia irrompeu exigindo ver seu sobrinho, mas detetive Lawson se colocou na frente e disse que ele estava suspenso pendente de investigação por obstrução da justiça. Ele gritava sobre processos e autoridade, mas ela mostrou documentos mostrando que a Polícia Estadual assumiu o caso por causa do envolvimento dele no encobrimento de tentativa de homicídio. Ele saiu burlando portas, enquanto o detetive Lawson ligava para alguém acompanhar ele para garantir que não interferisse na investigação. Uma mulher chamada Francine Price, do escritório do promotor, chegou em seguida. Ela puxou uma cadeira ao lado da minha cama para pegar meu depoimento sobre tudo o que aconteceu nos últimos 6 meses. Ela escrevia rápido enquanto eu contava sobre os sintomas, a confusão e o tremedeira que pensei ser só estresse do casamento, e como meu noivo parecia cuidar de mim quando eu estava doente. Francine disse que estava acelerando as acusações de tentativa de homicídio qualificado, mais envenenamento e fraude, e com todas as provas e testemunhas, ela estava confiante na condenação. O fotógrafo do casamento bateu na porta, segurando um saco cheio de cartões de memória, dizendo que ele tinha registrado tudo, do ataque do meu irmão ao meu noivo segurando a faca no meu pescoço. Detetive Lawson pegou os cartões como prova, dizendo que as imagens mostrariam exatamente o que aconteceu e provariam que meu irmão tentava me salvar, não machucar ninguém. Um homem de terninho se apresentou como Adam Bailey, dizendo que representava meu irmão e precisava discutir estratégia de defesa para as acusações de incêndio e agressão. Meu irmão disse que não queria defesa de loucura temporária ou que fingisse não saber o que fazia, pois ele sabia e faria de novo para me salvar. Ada insistia sobre insanidade temporária ou defesa de necessidade pelo perigo imediato à minha vida, mas meu irmão balançou a cabeça, dizendo que preferia ir para a cadeia do que fingir arrependimento por ter impedido um assassinato. Ian voltou com mais resultados, de amostras de cabelo, com expressão séria mostrando gráficos. Os níveis de mercúrio no cabelo mostravam 6 meses de exposição, começando pequeno e aumentando, provando que meu noivo me envenenava sistematicamente, como meu irmão disse. O cronograma batia perfeitamente com o diário que meu irmão achou, mostrando como meu noivo aumentava as doses cuidadosamente para evitar morte repentina que parecesse suspeita. Cada amostra mostrava concentração maior, com notas sobre quais mechas correspondiam a quais meses, criando um registro perfeito de tentativa de homicídio. Johan disse que essa prova era rara, pois a maioria das vítimas de envenenamento não sobrevive longo o suficiente para testes, mas a intervenção do meu irmão salvou minha vida e manteve as provas. Minhas mãos tremiam mais ao perceber que o homem que o inteligência artificial casar estava me matando devagar há meio ano, calculando doses e me vendo piorar enquanto fingia se importar. Detetive Lawson fotografou todos os resultados e disse que essas provas, com o diário, impediriam que meu noivo dissesse ser inocente ou que foi acidente. Ela estava montando um caso que poderia prender ele por décadas, talvez a vida toda, e prometeu que ele nunca mais me machucaria ou a mais ninguém. Na manhã seguinte, detetive Lawson ligou dizendo que prenderam um amigo farmacêutico no trabalho, arrastando-o algemado enquanto colegas assistiam chocados. Ela disse que ele tentou correr, mas foi pegou no estacionamento e agora estava na cadeia com o advogado orientando a não dizer nada. A polícia rastreou todas as transações em criptomoeda que meu irmão achou, mais centenas de mensagens entre ele e meu noivo discutindo doses e como fazer parecer natural. 2 dias depois, meu noivo foi formalmente acusado de tentativa de homicídio qualificado, envenenamento, fraude e agressão com arma letal por segurar a faca no meu pescoço. O advogado dele tentou pedir fiança, mas o juiz olhou as provas e disse: não tem jeito, ele é risco de fuga e perigoso para a vítima. O tribunal estava lotado de repórteres e convidados do casamento que queriam ver, e meu noivo ficava ali sentado com o macacão laranja e as mãos queimadas ainda enfaixadas, olhando para mim como se tudo fosse minha culpa. Depois de 5 dias no hospital, finalmente me deixaram ir para casa, mas eu tinha que voltar todos os dias para mais tratamentos de colação, que me deixavam enjoada e fraca. Minhas mãos não paravam de tremer e eu continuava achando mechas de cabelo no ralo do chuveiro. O médico disse que esses sintomas melhorariam com o tempo e o tratamento. A seguradora ligou enquanto eu fazia minhas coisas no quarto, dizendo que a apólice de 3 milhões estava inválida por fraude e tentativa de homicídio, e que iriam adicionar fraude de seguro às acusações contra meu noivo. Meu irmão foi acusado de incêndio e agressão, mas Francine, do escritório do promotor, recomendou acusações mínimas pois ele salvou minha vida.
O juiz concordou com probation e serviço comunitário em vez de prisão, dizendo que as ações do meu irmão foram justificadas pelo perigo imediato à minha vida. Então a mídia descobriu tudo, e nossa desgraça no casamento foi notícia em todos os lugares, com repórteres acampando na casa dos meus pais e ligando para todos que conhecíamos. Tivemos que contratar um publicista para lidar com os pedidos da mídia e impedir que me seguissem nas consultas médicas. A igreja nos cobrou $30.000 pelos danos do fogo, mas retirou quando o publicista explicou toda a história. O padre ligou para pedir desculpas por não ter visto os sinais de abuso antes e ofereceu serviços de aconselhamento gratuito se eu precisasse. 3 convidados do casamento contactaram detetive Lawson dizendo que viram meu noivo agindo estranho com minhas bebidas em festas e jantares durante o último ano. Uma dama de honra chorou ao admitir que notou meus sintomas há meses, mas achou que era só estresse do casamento, e agora se sentia terrível por não ter dito nada antes. Detetive Lawson encontrou o laptop do meu noivo e descobriu que ele pesquisou sintomas de envenenamento por mercúrio e quanto tempo o mercúrio leva para matar, centenas de vezes nos últimos 6 meses. Ele também pesquisou países que não extraditam para os Estados Unidos, marcando artigos sobre fugir e viver com identidade falsa depois de crimes. A investigação bancária revelou coisas pior, mostrando que ele roubou mais de $40.000 das minhas contas em pequenos valores que eu não notei por estar confusa pelo veneno. Ele também pedia cartões de crédito em meu nome sem eu saber, somando 20 mil de dívida e comprando coisas caras para vender depois por dinheiro. Detetive Lawson disse que cada nova prova deixava o caso mais forte, e com tudo isso, ele poderia pegar no mínimo 25 anos se condenado. O advogado do farmacêutico amigo entrou em contato sobre um acordo, dizendo que seu cliente testaria contra meu noivo em troca de pena mais leve, pois ele era apenas um cúmplice. Porque o amigo farmacêutico achou que poderia simplesmente escapar de ter ajudado a envenenar alguém. A maneira como ele tentou correr quando a polícia chegou me mostra que ele sabia exatamente o quão errado tudo isso era desde o começo. Francine disse que provavelmente ele aceitaria o acordo, pois seu depoimento selaria o caso, mesmo ela querendo que os dois ficassem presos pelo que fizeram comigo. Meus pais tiveram que mudar de número de telefone porque os repórteres não paravam de ligar, e meu pai instalou câmeras de segurança depois que alguém tentou escalar a cerca para tirar fotos. A história viralizou online, com pessoas discutindo se meu irmão era herói ou criminoso, embora a maioria concordasse que ele fez a coisa certa, mesmo com métodos extremos. A família do meu noivo tentou visitá-lo na cadeia, mas ele se recusou, provavelmente por saber que eles descobririam que ele era culpado ao ouvirem todas as provas. A mãe dele me enviou uma carta pelo advogado dizendo que eu arruinei a vida do filho dela e destruí a família, mas joguei fora sem ler além da primeira linha. O Corpo de Bombeiros terminou a investigação e julgou o incêndio no altar como uma ação de emergência justificada para evitar um homicídio em progresso. Isso ajudou muito o caso do meu irmão, pois mostrou que suas ações foram necessárias e proporcionais à ameaça, não violência aleatória ou vingança. Mais provas continuaram chegando enquanto o detetive Lawson aprofundava a investigação, incluindo recibos de compostos de mercúrio escondidos no depósito do meu noivo, junto com seringas e equipamentos médicos. Ela também achou um rascunho de e-mail que ele nunca enviou, explicando o plano de fazer minha morte parecer falência de órgãos por uma doença não diagnosticada, com sintomas falsos que ele afirmava que eu tinha. 2 semanas depois, o hospital me conectou com Audrey Scott, uma terapeuta que trabalhava com pessoas que sobreviveram a tentativas de assassinato. Ela tinha um pequeno escritório com lenços em todas as superfícies, o que fez sentido quando começamos a conversar. Audrey me pediu para passar por todo o relacionamento desde o começo, e eu comecei a ver todos os sinais de alerta que perdi. Meu noivo me pressionou para mudarmos juntos rápido, me isolando de amigos que não gostavam dele, e sempre me fazia sentir louca quando eu questionava qualquer coisa. Ela explicou como abusadores funcionam, como testam limites devagar, fazendo você duvidar de si mesma até não conseguir confiar nos próprios pensamentos. O envenenamento foi só o passo final de meses de desmontar minha mente primeiro. Enquanto eu fazia terapia, a família do meu noivo me enviou uma carta pelo advogado que me fez tremer de raiva. Eles não se arrependiam do que o filho deles fez. Eles estavam bravos comigo por ter arruinado a vida dele por não ajudar com as dívidas de jogos. A mãe dele escreveu que se eu fosse uma parceira melhor e o apoiasse financeiramente, nada disso teria acontecido. Eles realmente me culparam por levá-lo a tentar me matar, como se eu tivesse forçado a comprar mercúrio e planejar meu assassinato por meses. O advogado queria marcar uma reunião para discutir como eu poderia ajudar a família deles a se recuperar pelos danos que eu teria causado.
Eu joguei a carta no lixo e disse ao meu advogado para enviar uma ordem de cessar e desistir. Ross Cartwright, do Corpo de Bombeiros, veio à casa dos meus pais com o relatório final 3 semanas depois do casamento. Ele passou horas entrevistando testemunhas, revendo as provas do meu irmão e reconstruindo exatamente o que aconteceu naquele dia. Sua decisão oficial disse que as ações do meu irmão foram uma resposta de emergência justificada para impedir um homicídio iminente. O relatório especificou que, com o chefe de polícia se recusando a agir e a dose final prestes a ser administrada, acender o fogo foi a única forma de parar a cerimônia. Isso foi muito importante para a defesa do meu irmão, pois mostrou que ele não era só uma pessoa louca atacando aleatoriamente. Adam Bailey, advogado do meu irmão, disse que esse relatório provavelmente faria a maioria das acusações serem reduzidas ou quase anuladas. Durante minha próxima sessão de tratamento, Dr. Kramer olhou meus últimos resultados de exames, com expressão séria. A boa notícia era que os níveis de mercúrio estavam caindo, e a maioria seria eliminada do meu corpo com o tempo, mas ele explicou que o mercúrio causa danos permanentes nas células nervosas que nem sempre podem ser curados. Minhas mãos provavelmente sempre teriam um leve tremedeira, especialmente quando eu estivesse cansada ou estressada. Alguns efeitos cognitivos poderiam permanecer também, como dificuldade de concentração ou memória de vez em quando. Ele disse que eu tive sorte do meu irmão ter intervindo naquela hora, pois mais algumas doses teriam causado danos cerebrais irreversíveis. O tremedeira nas minhas mãos piorou enquanto ele falava, e eu percebi que carregaria provas do que meu noivo fez comigo pelo resto da minha vida. O grande júri se reuniu um mês depois do casamento, e Francine Price apresentou tudo o que eles tinham encontrado. Além das acusações de tentativa de homicídio e envenenamento, investigadores descobriram que meu noivo roubou minha identidade para abrir cartões de crédito e fazer empréstimos. Ele forjou minha assinatura em documentos e criou e-mails falsos em meu nome para provar transações. O grande júri o indiciou em 15 acusações diferentes, incluindo tentativa de homicídio qualificado, agressão agravada, roubo de identidade e fraude. O advogado dele tentou negociar um acordo de 15 anos, mas Francine recusou qualquer coisa menor que 25. Ela disse que queria ele preso até ficar velho para não machucar mais ninguém. Meu irmão veio uma noite quando meus pais não estavam, e sentamos na varanda de trás onde brincávamos quando crianças. Ele finalmente me contou tudo sobre aquela noite, como ele invadiu o apartamento e achou o diário escondido atrás de outros livros, lendo as anotações do meu noivo sobre meus sintomas piorando, calculando quanto mercúrio eu poderia tomar, planejando exatamente como agir depois que eu morresse. Ele tentou me ligar, mas meu noivo bloqueou o número no meu celular sem eu saber. Ir ao chefe de polícia às 2 da manhã foi sua última esperança de ajuda legal. Quando o chefe ligou para meu noivo em vez de prisão, meu irmão sabia que tinha no máximo horas antes de eu morrer. Ele comprou galão de gasolina num posto 24 horas e passou a viagem até a igreja pensando em qualquer outra forma. Acender o altar foi a única coisa que ele conseguiu pensar que pararia tudo completamente. Ambos começamos a chorar e eu disse que nunca conseguiria agradecer o suficiente por ter salvado minha vida. A polícia estadual prisou o chefe 2 meses depois do casamento por obstrução de justiça e abuso de poder. Eles encontraram registros de telefone mostrando que ele ligou para meu noivo logo depois que meu irmão foi até ele com provas. Ele também destruiu o relatório inicial que meu irmão tentou registrar e disse a outros policiais para ignorarem qualquer ligação sobre a situação. Sua carreira de 30 anos acabou e ele corria risco de até 5 anos de prisão, embora todos sabessem que provavelmente pegaria menos. Vê-lo algemado na televisão foi um pouco de justiça. Eu voltei ao trabalho 3 meses depois, mas foi mais difícil do que esperava. O mercúrio afetou minha capacidade de concentração, e eu perdia o foco no meio das tarefas. Minhas mãos tremiam ao digitar, e eu tinha que fazer pausas a cada hora porque ficava muito cansada. Meu chefe foi muito compreensivo e deixou eu trabalhar de casa na maioria dos dias com horários flexíveis. Mas sentar na mesa tentando concentrar em planilhas enquanto minhas mãos tremiam me fazia perguntar se alguma vez voltaria a me sentir como eu mesma. O amigo farmacêutico que ajudou a planejar tudo finalmente surtou quando encarou o tempo real de prisão. Seu advogado contatou Francine dizendo que ele testificaria contra meu noivo em troca de uma pena mais leve. Ele tinha registros detalhados de todas as conversas sobre dosagem, tempo e como fazer parecer natural. Mensagens mostravam meu noivo perguntando sobre interações de drogas e se o mercúrio apareceria em uma autópsia normal. O farmacêutico até manteve anotações sobre o plano do meu noivo de me injetar com uma dose final concentrada na lua de mel.
Com seu depoimento, o caso contra meu noivo estava basicamente garantido para terminar em condenação. Meus pais anunciaram que iriam se separar na semana antes do julgamento. O estresse de tudo fez problemas que já existiam se tornarem impossíveis de ignorar. Minha mãe culpou meu pai por me pressionar a casar, dizendo que ele ignorou suas preocupações sobre meu noivo porque queria que eu ficasse estabelecida. Meu pai a culpou por não ter visto sinais de abuso, dizendo que uma mãe deveria ter percebido que sua filha estava sendo envenenada. Eles brigavam constantemente desde o casamento e finalmente decidiram que precisavam de espaço. Ver minha família desmoronar por causa do que meu noivo fez com a gente me fez odiá-lo ainda mais do que o envenenamento em SI. Detetive Lawson me ligou na manhã seguinte enquanto eu estava em outra sessão de tratamento. A voz dela estava tenso com algo que ela acabará de descobrir. Ela conseguiu um mandado para ver os registros do cartão de crédito do meu noivo e achou pagamentos mensais para um depósito que ele alugou 3 meses antes de nos noivarmos. A equipe ASMA encontrou 12 frascos de compostos de mercúrio lá, além de seringas já carregadas com diferentes doses e um caderno onde ele escrevia planos de reserva caso o envenenamento do casamento não funcionasse. Ele planejava continuar me envenenando depois de casados, fazendo parecer uma doença crônica que me mataria devagar por anos enquanto ele fazia o marido dedicado cuidando da esposa doente. O depósito também tinha prontuários médicos falsos que ele criou, mostrando que eu tinha histórico familiar de problemas neurológicos, montando uma história para depois da minha morte. Eu vomitei quando ela me contou sobre os frascos de remédio infantil que ele tinha preenchido com mercúrio, planejando deixar pela casa futura para parecer envenenamento acidental se alguém desconfiasse. Meus tratamentos continuaram por mais 6 meses, vendo meus níveis de mercúrio caírem lentamente do perigo para o amarelo e finalmente para o seguro. Encontrar 12 frascos de mercúrio naquele depósito me faz perguntar há quanto tempo meu noivo planejava tudo isso. Foi realmente só pelo nosso casamento ou ele já tinha feito isso antes? Meu cabelo começou a crescer em pontos primeiro, depois mais uniforme, mas mais fino e com textura diferente. Os tremores nas minhas mãos melhoraram, mas nunca desapareceram completamente, especialmente quando eu estava cansada ou estressada. Alguns dias eram pior, com dor de cabeça que me fazia querer ficar na cama e confusão que me fazia esquecer coisas simples como onde deixei minhas chaves. O Dr. Kramer disse que eu fui sortuda por ter sobrevivido, que a maioria das pessoas com meus níveis teria dano permanente nos rins ou pior. A data do julgamento foi marcada 8 meses depois do casamento, dando tempo para ambos os lados se prepararem e me permitindo recuperar o suficiente para testificar. A seleção do júri sozinha levou 2 semanas por causa da cobertura da mídia, com possíveis jurados admitindo que já tinham formado opiniões ao ver o vídeo do casamento vazado online. O juiz teve que chamar pessoas de condados vizinhos para encontrar quem não tinha ouvido sobre o altar em chamas e a situação de refém. Ver meu noivo no tribunal pela primeira vez desde aquele dia fez meu corpo tremer todo, e tive que correr para o banheiro para vomitar antes mesmo de começar. Ele tinha perdido peso na prisão, e suas queimaduras curaram em cicatrizes rosadas brilhantes nas mãos e braços. Mas seus olhos eram a mesma fria calculista que eu vi quando ele apertou a faca no meu pescoço. Eu testifiquei por 3 dias seguidos, passando por cada sintoma que ignorei, cada mentira que acreditei, cada vez que confiei minha vida a ele sem saber que ele estava tirando-a devagar. O advogado dele tentou me fazer parecer louca, perguntando se eu havia imaginado sintomas ou exagerado por atenção, mas os prontuários médicos falavam por SI. Ele perguntou por que eu não tinha percebido meu dinheiro desaparecer ou minha saúde piorar, tentando me fazer parecer burra ou descuidada. Eu expliquei como o mercúrio me deixava confusa, como ele me convenceu de que os sintomas eram o estresse do casamento, como me isolava de amigos que poderiam ter percebido que algo estava errado. Quando descrevi o momento que ele pegou a faca e apertou no meu pescoço, vários jurados ficaram visivelmente chocados, e uma mulher chorava. Meu irmão subiu ao banco de testemunhas em seguida, ainda parecendo culpado pela chama, mesmo sabendo que ele salvou minha vida. Ele se desmoronou quando o promotor mostrou os registros do caderno onde meu noivo calculava exatamente quanto mercúrio me mataria com anotações como ela está mais fraca do que esperado e aumentar dose matinal. O tribunal ficou em silêncio, exceto pelo choro do meu irmão enquanto ele lia em voz alta a entrada da noite antes do casamento que dizia amanhã ela morre. Ele testificou sobre encontrar as provas, tentar pedir ajuda à polícia e tomar a decisão desesperada de queimar o altar quando percebeu que ninguém pararia o casamento.
Até o juiz pareceu afetado quando meu irmão descreveu me ver piorar por meses, vendo os sinais mas não entendendo até quase tarde demais. O farmacêutico testificou em seguida como parte do acordo, olhando para o chão o tempo todo enquanto admitia ter ajudado a planejar meu assassinato. Ele confirmou cada detalhe, mostrando mensagens onde meu noivo perguntava sobre interações de drogas e como fazer o envenenamento por mercúrio parecer uma doença natural. Meu noivo olhava com ódio pura durante todo o depoimento, com as mãos tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. O farmacêutico disse que sabia que era errado, mas precisava do dinheiro que meu noivo prometera, e que ele forneceu os compostos e horários de doses específicos. A defesa tentou argumentar insanidade temporária, chamando um especialista que falou sobre pressão financeira e quebras mentais. Mas o próprio testemunha teve que admitir que os meses de planejamento, o diário detalhado e os planos de reserva mostravam clara premeditação e compreensão do certo e errado. As entradas no diário foram especialmente danosas, mostrando como ele acompanhava meus sintomas com precisão científica e ajustava as doses de acordo com minhas reações. Depois de 5 dias esperando a deliberação do júri, eles finalmente voltaram com vereditos de culpado em todos os crimes. Meu noivo não reagiu, apenas olhou para frente como se esperasse aquilo. Mas sua mãe começou a gritar na galeria que eu tinha destruído a família deles e arruinado a vida do filho dela. Na sentença 3 semanas depois, eu dei minha declaração de impacto, com a voz tremendo enquanto descrevia como ele roubou minha capacidade de confiar em alguém, minha saúde e meu sentido de segurança em casa. Contei ao tribunal sobre os pesadelos, as sessões de terapia, os dias em que não podia sair de casa por medo de todo mundo. O juiz ouviu tudo e sentenciou meu noivo a 35 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos, dizendo que foi uma das tentativas de assassinato mais calculadas e cruéis que ele viu em 30 anos de carreira. 3 semanas depois, o julgamento do chefe de polícia começou, e eu tive que vê-lo sentado em uniforme tentando parecer digno, enquanto o promotor mostrava como ele protegeu o sobrinho mesmo vendo evidências de tentativa de assassinato. O chefe ficava ajustando a gravata e olhando para a parede atrás do juiz como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo com ele após 30 anos de serviço. O advogado dele tentou dizer que ele só estava protegendo a família e não sabia da extensão do plano, mas os registros de telefone mostraram que ele ligou para meu noivo minutos depois do meu irmão levar o diário. O promotor mostrou mensagens onde o chefe disse ao sobrinho para resolver a situação e avisou que meu irmão estava causando problemas, o que levou meu noivo a acelerar seu plano de me matar aquele dia. Quando o veredito voltou culpado por obstrução da justiça e abuso de poder, a esposa do chefe começou a chorar, enquanto ele sentou com a mandíbula apertada. O juiz deu 2 anos de prisão estadual, perda permanente da aposentadoria e certificação de polícia, dizendo que ele traiu a confiança pública da pior forma possível. A sentença do farmacêutico aconteceu um mês depois, e ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a prisão, com as mãos tremando enquanto ficava diante do juiz. Ele cooperou totalmente com os promotores, e seu depoimento foi crucial para condenar meu noivo, o que o advogado dele não parava de enfatizar enquanto pedia clemência. O juiz reconheceu a cooperação, mas disse que fornecer veneno para matar alguém ainda é tentativa de homicídio, independente de quem administrou. Ele pegou 5 anos, com possibilidade de liberdade em 2, perda permanente da licença de farmácia e ordem de pagar todas as minhas contas médicas, o que provavelmente o levaria à falência. O serviço comunitário do meu irmão começou naquele primavera, e a ironia não passou despercebida por ninguém. Ele tinha que ensinar cursos de segurança contra incêndios no mesmo centro comunitário onde tínhamos aulas de natação quando crianças. Ele aparecia todo sábado de manhã durante 6 meses seguidos, ensinando pessoas sobre queimadas controladas e respostas a emergências, fazendo piadas sombrias sobre ter virado esperto por experiência própria. As crianças das aulas adoravam ele porque ele demonstrava tudo de forma divertida, mas os pais sussurravam que ele era o cara que tinha colocado fogo na igreja. No verão, eu comecei a ir a um grupo de apoio para vítimas de crimes, que se reunia toda terça-feira no porão da biblioteca, sentados em círculo em cadeiras de metal, bebendo café ruim. Foi lá que conheci Ada, que estava lá porque a ex-namorada dele tinha tentado atropelá-lo depois que ele terminou com ela por roubo no negócio dele. Ele entendia porque eu pulava quando alguém se movia rápido ou porque ainda checava minha comida, e nunca me pressionou para falar sobre coisas que eu não estava pronta para contar. Começamos a tomar café depois das reuniões, depois jantar uma vez por semana, tudo muito devagar, levando 3 meses até ele segurar minha mão pela primeira vez. Os papéis de divórcio dos meus pais foram arquivados naquele outono, e eles sentaram comigo para explicar que o trauma só expôs problemas que já existiam, não criou novos.
Minha mãe estava infeliz há anos, meu pai ignorava, e ver a filha quase morrer fez eles perceberem que estavam perdendo tempo vivendo uma vida de fingimento. Eles se tornaram estranhamente melhores como amigos do que foram como cônjuges, aparecendo separadamente nas minhas consultas de terapia, mas mandando mensagens sobre como eu estava. O aniversário de 1 ano do casamento chegou mais rápido do que esperado, e eu passei o dia com meu irmão no apartamento dele, evitando falar sobre o assunto, assistindo filmes e comendo delivery. Mostrei a ele os resultados mais recentes do Dr. Kramer, mostrando que meus níveis de mercúrio estavam finalmente normais e que minha função hepática se recuperou quase completamente. Ele mantinha uma folha na geladeira junto com o seu certificado de instrutor de segurança contra incêndios, conquistado após cumprir todas as horas de serviço comunitário. Nos tornamos mais próximos durante esse pesadelo do que quando crianças, mandando mensagens todos os dias e jantando juntos 2 vezes por semana. A igreja me ligou no inverno para dizer que terminaram a reconstrução e que o padre queria me convidar para uma cerimônia de bênção do novo altar. Agradeci, mas recusei, sabendo que nunca conseguiria entrar naquele lugar sem sentir cheiro de gasolina e fumaça ou lembrar do meu irmão atacando meu noivo. O padre entendeu e disse que oraria pela minha continuação na cura, o que foi bom, mesmo eu não sendo religiosa desde aquele dia. A mãe do meu noivo enviou uma carta pelo advogado, dizendo que o filho dela queria se desculpar e explicar suas ações, esperando perdão antes da primeira audiência de liberdade condicional em 25 anos. Ada estava no meu apartamento quando chegou e pegou a carta das minhas mãos antes que eu terminasse de ler o remetente, levando direto para a cozinha e jogando no lixo sem abrir. Eu não precisava ouvir nada do que meu noivo tinha a dizer e não daria a ele a satisfação de pensar que eu me importava com desculpas ou explicações. Sua mãe realmente enviou uma carta pedindo para eu perdoá-lo antes da audiência, o que é irônico, considerando que ela gritou que eu arruinei a vida do filho dela quando ele foi condenado por tentar me matar com envenenamento por mercúrio. 2 anos depois do casamento, eu e Ada estávamos preparando o jantar no meu apartamento quando ele desligou o fogão e se ajoelhou ali na minha pequena cozinha. Ele não tinha anel nem discurso pronto, apenas disse que me amava e queria passar a vida comigo, se eu quisesse dele. Sem pressão e sem pressa. Eu disse sim porque aprendi a confiar de novo com terapia e tempo, embora tenhamos concordado na hora que o casamento seria no cartório, só com a família próxima. Minha saúde já estava quase totalmente recuperada, embora ainda sentisse tremores nas mãos quando estava estressada, e meu cabelo nunca cresceu tão grosso como antes. Essas lembranças não me definiam, mas faziam parte da minha história agora. Cicatrizes de guerra por sobreviver a alguém que dizia me amar enquanto me envenenava devagar. Meu irmão começou a dar aquelas aulas de segurança contra incêndio toda terça à noite no centro comunitário, mostrando como usar extintores e procedimentos de evacuação para grupos de 20 ou 30 pessoas, que provavelmente se perguntavam por que as mãos do instrutor tremiam quando ele acendia o fogo de demonstração. Na terceira semana, uma mulher ficou depois da aula para perguntar sobre a cicatriz no antebraço dele, de onde os destroços em chamas o haviam atingido naquela noite, e ele contou toda a história enquanto empilhavam cadeiras e varriam o chão. Ela voltou na semana seguinte com biscoitos caseiros para a turma e ficou de novo para ajudar na limpeza, dessa vez perguntando sobre o trabalho dele como carpinteiro e se ele sempre fora protetor da família. Eles tomaram café juntos após a quinta aula e em 2 meses já estavam namorando, segurando as mãos nos jantares de família, com ela apertando os dedos dele sempre que alguém mencionava o casamento. Eu os observei juntos no dia de ação de graças, como ela acalmava sua energia nervosa e o fazia rir com histórias dos alunos do jardim de infância, e senti felicidade genuína vendo ele construir algo bom depois da pior noite das nossas vidas. 3 anos depois do casamento, eu estava no prédio do governo estadual com uma pasta grossa de evidências, prontuários médicos e depoimentos de dezenas de vítimas que me contataram depois que nossa história virou notícia nacional. O representante do nosso distrito apresentou a lei de parceiros protetores, exigindo que bancos sinalizassem atividades suspeitas em contas conjuntas, companhias de seguro notificassem ambos os titulares sobre novas apólices acima de $50.000, e que profissionais de saúde reportassem suspeitas de envenenamento em situações domésticas. O comitê me fez perguntas por 2 horas sobre métodos de detecção, sinais de alerta e como meu caso poderia ter sido evitado com medidas adequadas. Ada estava na galeria fazendo anotações, e meu irmão assistia na última fila, ambos presentes em todas as audiências e revisões até a lei ser aprovada com apenas 3 votos contrários. A cerimônia de assinatura aconteceu numa terça à tarde, com o governador usando 5 canetas diferentes para assinar o documento, me dando a primeira em uma caixinha de madeira que agora está na nossa lareira, ao lado da foto do nosso casamento no cartório.
Ada e eu tivemos nossa filha 14 meses depois, nomeando-a em homenagem à minha tia que confirmou o veneno naquele dia, embora a chamemos de N. Ela nasceu chorando, com o cabelo escuro e grosso e o nariz do pai, segurando meu dedo tão firme que a enfermeira brincou que ela herdou os instintos protetores do tio. Meu irmão chorou quando a segurou pela primeira vez, sussurrando promessas de mantê-la segura, que eu sabia que ele cumpriria, porque ele já tinha provado o que faria pela família. Contamos a história para N de forma adequada para a idade dela enquanto crescia. Como o tio salvou a mamãe de um homem mau. Guardamos todos os detalhes completos para quando ela fosse grande o suficiente para entender sem ter medo. Meu irmão fez o exame de investigador de incêndios 4 anos depois do casamento, ficou entre os 5% melhores e foi contratado imediatamente pelo condado. Ele trabalhou 60 horas por semana estudando padrões de queimadas, vestígios de acelerantes e depoimentos de testemunhas, se tornando o cara que outros departamentos chamavam para casos complicados. Seus relatórios eram tão completos que os promotores adoravam seus casos, porque as condenações eram quase garantidas, e ele testemunhava com a mesma intensidade que mostrou no dia do altar. Ele encontrou sua vocação em proteger os outros do jeito que me protegeu, transformando seu trauma em propósito e salvando outras famílias de perder tudo por incêndios. 5 anos depois do casamento, eu estava comprando café no centro quando alguém chamou meu nome. Era o padrinho, segurando sua bebida e com uma expressão como se tivesse visto um fantasma. Ele pediu para sentarmos por 1 minuto e passou 10 minutos se desculpando por ter batido no meu irmão, por não ter percebido a verdade antes, por fazer parte do grupo que quase me deixou morrer. Eu disse que não era culpa dele, porque meu noivo enganou todo mundo, mas ele balançou a cabeça e disse que deveria ter percebido os sintomas, questionado o seguro de vida, feito algo. Não trocamos números nem prometemos manter contato, mas a conversa nos deu o fechamento que nem sabíamos que precisávamos. Minha mãe conheceu o segundo marido em um grupo de apoio ao luto, um viúvo cuja esposa morreu de câncer de verdade, não de tentativa de assassinato disfarçada de doença. Ele era paciente com a culpa dela por não ter me protegido, gentil quando ela acordava chorando de pesadelos com o altar em chamas, e nunca se importava quando jantávamos juntos e falávamos sobre o julgamento ou meu acompanhamento de saúde. O casamento deles foi pequeno, só família próxima no quintal dele, com um juiz de paz e um bolo de supermercado. Mas ver minha mãe sorrir de novo sem aquele olhar assombrado ajudou a curar algo em mim também. A festa de aniversário de 5 anos da N foi no parque perto de casa. 30 crianças da escola correndo enquanto os pais conversavam com suco de pizza. Meu irmão a empurrava no balanço enquanto ela gritava de alegria. Adam cuidava da churrasqueira, virando hambúrgueres para os adultos. E meus pais sentados numa mesa de piquenique discutindo planos de férias com o novo marido da minha mãe. Esse momento normal, com um bolo de chocolate, brincadeiras e crianças discutindo brinquedos, parecia a maior vitória depois de tudo que sobrevivemos. Já se passaram 10 anos desde aquele altar em chamas e a faca no meu pescoço. Hoje, tem dias em que nem penso mais nisso, ocupada com os projetos da escola da N, a promoção do Ada, a festa de noivado do meu irmão e o evento do clube de jardinagem da minha mãe. Meu tremor só aparece em estresse extremo. Meu cabelo cresceu mais grosso do que antes graças a alguns tratamentos caros, e a cicatriz no meu pescoço virou uma linha branca fina que a maioria das pessoas nem nota. Minha vida está cheia de pessoas que realmente querem que eu viva e seja feliz, que no fim é tudo que eu sempre precisei. Obrigada por estar comigo e passar por todos esses momentos. Foi uma jornada divertida respondendo perguntas juntos. Te vejo na próxima. Curta o vídeo, isso ajuda mais do que você imagina.